E aí, gente, como que vocês estão? Hoje eu vou trazer um quadro um pouco diferente aqui, mas que eu acredito que vai ajudar pra caramba vocês. Então a gente vai falar um pouco de marketing também, porque o que que eu pensei? Toda segunda-feira, geralmente, eu faço uns estudos de tipo, como tá o mercado, o que que tá acontecendo no marketing. Então, assim, é um tempo que eu tiro sempre pra estar estudando, me atualizando, vendo o que que tá acontecendo no mercado, porque muda muito rápido. E aí eu decidi trazer pra vocês também, porque aqui eu também falo de marketing, né? E eu sei que tem gente que é empreendedor, tem gente que cria conteúdo no digital, quer saber como que faz pra dar certo, né? Pra viver disso, pra colocar o digital rodando, seja YouTube, seja Instagram, tudo isso. Então, cara, o que que eu tava pensando? O que que eu tava dando uma analisada hoje? Então, o que que eu tava fazendo hoje? Tipo, hoje eu tava fazendo toda uma atualização dos meus produtos que eu ofereço e tal. Pra quem não sabe, eu trabalho como social media. Eu tenho uma agência de criação de conteúdo e tal. E no último ano eu prestava muito serviço mais como social media. Só que aí eu tava tendo alguns insights, entendendo como que tá funcionando o mercado. E eu tô pensando em vender um produto novo, que é uma parte do social media, só que entregue para empresários menores a médios, por aí. Porque o que acontece? O social media é, é um produto que você entrega assim para pessoas que geralmente o meu tipo de cliente que fecha o social media comigo, geralmente são clientes que já, por exemplo, estão muito grandes, já, tipo, já são muito milionários, já têm uma empresa estruturada, e aí eles contratam o meu serviço geralmente para ser visto nas redes sociais, ser visto no Instagram. Então, é basicamente isso. Então, não sei, me veio um insight assim, por que não vender um serviço de videomaker? Que é uma parte que o social media faz, né? Só que, tipo, eu vou tirar aquela parte ali do videomaker e vou vender aquilo, sabe? Então eu pensei muito nisso. E eu tava vendo várias pessoas que estão fazendo isso. Tem uma pessoa aqui em Goiânia que eu mesma contratei os serviços dela quando eu saí de Goiânia e aí eu precisava, né, que ela gravasse os vídeos de um cliente meu aqui em Goiânia. E aí eu comecei a observar o quanto ela tá com bastante cliente, quanto cresceu a demanda. Hoje em dia a demanda dela cresceu tanto que ela não tá conseguindo nem me dar atenção, não tá conseguindo nem prestar esse tipo de serviço para mim mais. E, por exemplo, tem outra pessoa que eu acompanho em Minas Gerais, um menino, que, cara, eu tô me conectando mais com ele e eu tô vendo que realmente faz sentido. Por exemplo, uma entrega mais pontual, é, com menos tempo e tal, porque o social media você entrega muito a vida para uma pessoa, tá? Ainda mais quando eu tô falando desse tipo de cliente que eu expliquei para vocês que é o meu tipo de cliente de, tipo, high ticket, que já são empresários, já tem empresa milionária muito grande, então você precisa dar muita atenção para eles. E acaba que, por exemplo, às vezes você fica com aquele cliente ali muito grande e o que acontece? Você não consegue abrir espaço para trazer outros clientes. E então, como é que a sua empresa, como é que o seu negócio escala, né? Então, assim, fica difícil, porque você tem que pegar o seu tempo, eles estão comprando, não exatamente o seu tempo, mas eles querem exclusividade, eles querem relacionamento. Então, se muitas vezes você não nutre aquilo, eles acabam saindo, eles acabam procurando outras pessoas. E aí eu pensei nisso, eu tive esses insights. Acredito que pode ajudar vocês, tá? E o que acontece? O mercado também tá mudando muito. Então, assim, por exemplo, o que eu entregava um ano atrás é diferente do que as pessoas precisam hoje. Então, olhando o mercado, gente, eu acredito que as pessoas estão, tipo assim, procurando algo mais rápido, mais instantâneo. E produções de vídeos mais pontuais. Então, é uma análise de um produto que eu tô trazendo aqui, insights, que eu tô tendo, tipo, tava analisando, estudando, é, escrevendo pensamentos, ideias, e aí eu cheguei a essa conclusão, sabe? Quando você chega no insight. E aí foi essa ideia. Ah, que tá acontecendo muito isso. E, por exemplo, um dos meus estudos é que, cara, tem uma nova onda de conteúdo que tá dando muito bom, que é um conteúdo mais natural do que o conteúdo que o pessoal já fala pra você fazer de uma forma natural. Então, por exemplo, é um conteúdo, cara, que, por exemplo, um conteúdo que deu muito certo pra mim foi, por exemplo, ao invés de fazer um carrossel de fotos das minhas viagens, eu peguei e comecei a escrever, eu comecei a contextualizar, sabe? Então eu peguei, por exemplo, assim, ó, um conteúdo que deu muito bom foi no meu primeiro dia, tudo que eu fiz no primeiro dia em Roma. Então, tipo assim, eu poderia muito bem postar as fotos bonitas que eu gostei e tal, mas eu acredito que não daria o engajamento que deu.
as pessoas interessadas, as pessoas engajadas e tal. Parece que depois que eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, as pessoas estão muito mais interessadas no meu conteúdo, sabe? Elas querem dicas, elas querem saber como que eu fui, elas querem saber mais da cidade, elas querem saber detalhes, tudo, sabe? Coisas da viagem e tal. E eu senti que esse tipo de formato deu um up, sabe? Minhas análises. Então, assim, por exemplo, você vai, sei lá, postar um story, ou story não, carrossel. Carrossel seja de fotos suas, do seu cliente, às vezes se você é social media, né? Ou se você é um empreendedor, aí você vai postar fotos suas, por exemplo, vamos colocar no sentido aí que são fotos naturais. Então você vai pegar as fotos naturais e você vai começar a contextualizar. Tipo, por exemplo, esse final de semana eu fui no evento. Aí você começa a contextualizar. Então, assim, você vai pegar a capa e vai trazer um título legal, um título chamativo, sabe? Dentro daquilo que você fez. Por exemplo, fui no evento. Fui no evento no final de semana. Mas aí você colocaria o título seguinte. Não. Insights valiosos que eu tive no evento e que você pode pegar em 1 minuto. E que você pode ter em 1 minuto. Tipo isso, sabe? Uma coisa mais sexy, mais chamativa. Então eu transformaria nesse título. E aí eu colocaria fotos do evento. E aí eu explicaria, contextualizaria. Não colocaria só uma foto lá e a pessoa, tipo, aqui adivinha o que você estava fazendo, o que você estava pensando. Não. As pessoas estão consumindo muito hoje em dia pelo seu ponto de vista. Então, sempre colocar o seu ponto de vista. E não tem problema você misturar conteúdo pessoal com profissional, tá? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, seja empresário, seja empreendedor, seja autônomo, todo mundo. Mas pode ficar tranquilo, tá? Pode colocar. Eu faço isso e dá muito certo. Na verdade, outra análise minha que eu fiz ontem, na verdade, dá muito mais certo você pegar o seu universo e falar do seu universo, seu universo, seu universo. E aí depois você toca no assunto do que você vende. Então, tipo assim, por exemplo, eu viajei muito esses tempos. E aí eu colocava sempre que eu tava trabalhando, viajando, trabalhando, viajando. E aí, tipo, eu não tava fazendo muito pitch de vendas, não tava falando muito sobre o meu produto. Uma vez ou outra eu falava e tal, mas era algo mais, assim, não tão agressivo, sabe? Não tão, assim, todos os dias, sabe? E aí eu, beleza, falava sobre isso. E aí, por exemplo, eu cheguei de viagem. E aí eu comecei a falar mais das viagens, explicar mais, sabe? Tipo assim, porque eu tava com tempo, mais ideias pra falar pras pessoas. E as pessoas estavam, tipo, super engajadas. Eu senti as pessoas muito engajadas, sabe? Me perguntando coisa, mandando um monte de mensagem na caixinha, tipo, me chamando no WhatsApp e tal. E aí, cara, beleza, senti toda essa diferença, né? E aí, o que que eu fiz ontem? Esses dias, eu mandei uma análise de perfil pra uma possível cliente que eu queria prospectar ela, mandei essa análise de perfil, ela não me respondeu. Mas como eu continuei alimentando o meu Instagram, ela começou a, tipo, ficar vendo o que eu tava postando. Então, assim, ela sempre tava ali olhando o que eu tava postando, o que eu tava falando e tal. E aí, ontem, tipo, no meio de uma caixinha que as pessoas perguntaram várias coisas pessoais minhas, tipo, até porque eu cortei o cabelo e tal. E aí eu tava respondendo coisas aleatórias que muitas vezes você fica assim, ai, porque isso aí não vai fazer eu vender. Mas isso vai fazer você se aproximar, se conectar com as pessoas, sabe? As pessoas querem saber de pessoas, a gente quer saber do universo da outra pessoa. Então é tipo isso, você falar do seu universo e aí fazer uma chamativa pro seu produto. E aí, por exemplo, teve uma caixinha lá que me perguntaram, o que que você faz? Aí eu escrevi lá, eu crio conteúdo para empresas ou negócios, ou marcas pessoais, ou marcas empresariais e tal. Então, tipo, crio vídeos, crio fotos, crio posicionamento de marca, faço essas vendas, ou faço essas empresas e esses clientes melhorarem as vendas, terem mais engajamento e tal, crescer a marca, serem vistos e tal. E aí, por exemplo, no meio disso tudo eu coloquei não foi aquele tanto de conteúdo. E essa pessoa me chamou de novo, sabe? Já pedindo para agendar uma reunião comigo. Então, isso já foi mais uma teoria minha validada. De que você misturar o pessoal e o profissional, na verdade, faz as pessoas se aproximarem mais. Eu sei que muito provavelmente você já escutou isso, mas agora eu tô sentindo na pele, tipo, e que não tem problema de eu aprofundar mais ainda. Porque antes eu mostrava, eu tirava fotos. Ai, tô viajando, ai, tô na praia, ai, tô no home office e tal. Mas eu aprofundei mais, sabe? Eu abri meu coração com algumas coisas. Teve até uma pessoa lá que perguntou assim, quais os próximos planos para os próximos 6 meses? Então, tipo assim, eu falei coisas assim bem pessoais, tá? E que, ao invés de repelir, fez aproximar. Então, é esse insight que eu quero te dar, tá? Outra coisa, tipo de conteúdos que estão dando muito certo. Eu já falei daquele formato de contextualizar. Agora tá entrando muito na moda e é o que eu vou testar agora também. São carrosséis com vídeos.
Então, tipo, por exemplo, você vai colocar a capa do carrossel, ao invés de ser uma imagem, é um vídeo, tipo, você falando o que provavelmente estaria escrito no título, sabe? É muito interativo, é muito humano, muito natural. E as pessoas estão cada dia mais, cara, querendo esse conteúdo mais orgânico, mais natural. Porque não tá rolando conteúdo com cara de venda de jeito nenhum. E aí, por exemplo, você coloca um vídeo, aí depois você coloca uma foto. Aí depois você coloca um vídeo em movimento, depois você coloca uma foto. Cara, eu achei genial. E eu tô sentindo que as pessoas estão engajando super, super mais nesses carrosséis escritos. De eu falar mais da minha vida e tal. Tá todo mundo muito interessado. É, e é isso, gente. Eu misturei, sabe, isso do pessoal de viagens e tal. Vocês podem ver que no Instagram eu não falo nem muito sobre mentalidade, lei da atração, mas é algo que eu quero trazer sim, tá? Inclusive, se você ainda não tá me seguindo lá, vai me seguir, vai perguntar coisa de lei da atração pra me estimular a falar mais disso, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado bastante nesse vídeo, eu espero trazer mais insights de, tipo, eu tô trabalhando aqui e, nossa, eu trouxe um insight, e aí eu pego o celular, gravo e tal, muito natural, e trago pra vocês, fechou? Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Beijão!